Meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes do Futuro, Ideias que Libertam. Esta é uma realização da Fundação Francisco Dornelles. Eu estou muito contente por estar aqui com você hoje, mais um dia. Estou mais contente ainda por estar conversando com o jornalista Ribas Neto, ele que está por frente do TV Blocão, Manchete Nacional. Também escreve para o portal AZ e vai comentar um pouco com a gente sobre a situação atual do jornalismo no Piauí, a situação política e um pouco sobre o nacional também. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Agradeço. E você sabe que você é sempre bem-vindo aqui, quando quiser vir, voltar aqui para fazermos novas análises. Mas hoje, estamos aqui dia 22 de janeiro, quando está sendo gravado esse episódio, e vamos analisar os acontecimentos mais recentes. Você, como jornalista independente, como é que você visualiza, por exemplo, a imprensa piauiense utilizando de narrativas como a que foi do Chico Lucas ser o substituto do Lewandowski, que todos nós sabíamos que não era verdade, mas mesmo assim empurraram até o último momento? Imagine assim, o Piauí ele não é um player político. O Piauí ele tem peso político, mas ele não é um player. Existem alguns players políticos no Piauí. Na verdade, existem dois players políticos no Piauí, que são chamados de baleias, né? São as baleias dos grandes partidos. É o Wellington Dias, inegavelmente, não é Rafael Fonteles, é o Wellington Dias, que é ministro de Estado da Assistência Social do governo Lula, e o Ciro Nogueira, que é considerado hoje talvez o maior líder do Centrão. Então esses são os dois, digamos assim, as duas baleias políticas que pesam na política nacional. Então toda vez que tem uma oportunidade de alguém tentar se sobressair nacionalmente, tentar demonstrar que tem uma certa importância no Piauí, ele, principalmente se estiver dentro do governo, um governo que mantém a estrutura de mídia, ele vai sempre ser colocado como a grande possibilidade para ser o secretário, o ministro nacional de justiça. Só que a gente sabe que não é verdade, é simplesmente aquele velho vender o passe. E é um tipo de narrativa que só funciona aqui dentro. Se você perguntasse para qualquer jornalista, eu fiz essa pergunta para algum jornalista de fora, existe a possibilidade do secretário Francisco Lucas, o Chico Lucas, ser ministro do governo Lula? Não, isso já foi garantido por Jacques Wagner. Imagina assim, vamos dar para o Piauí, que tem um eleitorado diminuto, vamos dar para o cara que é o líder do PT na Bahia, um dos maiores estados do Nordeste, onde o PT precisa de votos, porque se o PT perder na Bahia, o brilho do PT no Nordeste, a dominância começa a diminuir. Obviamente ele ia dar para o Jacques Wagner. Mas imagina assim, a grande mídia piauiense, Meio Norte, Cidade Verde, Antena 10, Clube, todas elas são financiadas pela máquina pública da Secretaria agora Secretaria de Comunicação, a antiga CCCOM. Se a CCCOM dizer para os caras que a grama é azul e o céu é verde, eles vão escrever que a grama é azul e o céu é verde. Agora imagine para vender o passe do secretário de segurança, que é a galinha de ovos de ouro do governo Rafael. Porque querendo ou não, a galinha dos ovos de ouro do governo Rafael foi o Chico Lucas. Porque o Chico Lucas criou um programa de combate a roubos de celulares que em tese funcionou. Criou um núcleo duro dentro da Polícia Civil de investigação, de combate às facções e ao tráfico de droga. Funcionou. E agora nesse cenário todinho, esse secretário, que é o secretário mais brilhante da gestão do Rafael, ele vai sair. Então ele tem que sair, pelo menos sair para cima. Então ele vai assumir um cargo de ministro. Porque isso seria até bonito para o governo Rafael. Imagina, o meu secretário de segurança é tão bom que virou ministro de governo. Mas não foi o que aconteceu, a gente sabia que não ia acontecer. O Chico Lucas ele pode até ser um bom administrador, como eu não vou negar, ele teve seus méritos. Mas querendo ou não, ele teve seus méritos como um técnico e não como político. E como político, o Jacques Wagner ganhou. É um player muito maior que o Piauí e o Ceará juntos. E agora, quando você perde essa galinha de ovos de ouro e se substitui por um ex-secretário, que agora é ex-secretário da Saúde, que foi ex-secretário dos cofres, da finança, e agora será secretário da Segurança do Piauí, uma coisa que era uma propaganda gigante para o governo. Qual será o futuro num ano eleitoral para o Rafael? Eu vejo as duas vitórias aqui do Wellington Dias sendo postas na mesa. Nós sabemos que a indicação do Chico Lucas
para trabalhar na Secretaria Nacional dos Secretários de Segurança, da Secretaria Nacional de Segurança do governo Lula, a gente sabe que foi indicação do Wellington Dias. Não para ministro, mas para um cargo menor, digamos assim, o número 2 ou talvez até número 3 dos cargos lá no Ministério. O Wellington tira duas coisas. Primeiro, ele vai tirar todo o brilho funcional de um futuro candidato a Senado chamado Chico Lucas. Eu não acredito na capacidade do Chico Lucas, mesmo que eu queira, ninguém torce contra o Brasil, mas eu pessoalmente quereria que o Chico Lucas fizesse um trabalho tão brilhante quanto fez a Secretaria de Segurança no Nacional. Não tem. A estrutura política é muito grande para ele combater. Segundo, o Chico Lucas, ele fazia o que fazia porque tinha uma grande estrutura policialesca ao redor dele. São bons delegados, Charles Pessoa, Matheus Anata, Anchieta Neri. Só o Anchieta Neri concordou em ir com ele, ao que se sabe, né, que vai com ele. E aí o novo secretário, a primeira coisa que... Agora o outro lado. Se a secretaria mais brilhante do governo Rafael é a Secretaria de Segurança, que é que mais demonstra fazer as coisas, que digamos assim, tem uma melhor estrutura de marketing para dizer o que está fazendo, se ela começa a decair no ano eleitoral, acaba-se tudo. Porque o carro-chefe da credibilidade e até da aprovação do governo Rafael é a Secretaria de Segurança, a Segurança Pública. Se ele perde isso às vésperas de um período eleitoral, que vai acontecer agora em outubro, acabou para o governo. Além disso, se o Chico Lucas não mostrar serviço no ano eleitoral, acaba também para o governo pro nacional. Porque pesquisa recente, inclusive acho que uma pesquisa da Quest, mostrou que a maior preocupação eleitoral do brasileiro este ano é a segurança pública, a preocupação geral. Se o governo não resolver os problemas das facções em âmbito nacional, o governo vai aumentar o descrédito que já está em queda por conta da economia. Vai ter mais uma coisa para destruir o governo Lula, que já está em bancarrota, a gente já sabe que está indo pro point no return, já não tem mais jeito. A única coisa que tinha ainda era a tentativa de segurar a segurança pública. Se fracassar, o governo Lula vai perder as eleições. No Piauí é a mesma coisa. Se o novo secretário, que vem de uma secretaria cheia de, com perdão da palavra, cheia de maracutaias, sobre investigação, uma secretaria que sofreu inúmeras investigações. Eu mesmo, como jornalista, fiz matéria que denunciou que saiu no âmbito nacional, saiu em sites como Metrópolis, Folha, como o caso, por exemplo, do Piauí Saúde Digital, ou, por exemplo, escândalos da saúde como da Operação Difusão IOMI, que a Polícia Federal bateu na porta da Secretaria de Saúde, onde o Antônio Luiz, que era secretário, ou o caso mais recente da RISEC, a empresa do cunhado dele, que era favorecida dentro das estruturas da Secretaria de Saúde. Tudo isso acontecendo. Esse secretário, que está afundado até o pescoço em investigações na sua antiga secretaria, vai para a Secretaria de Segurança. E já se diz que ele vai mudar o quadro de núcleo duro investigativo ali ao redor da Secretaria de Segurança. Então, possivelmente Charles Pessoa, Samuel Silveira, possivelmente o próprio Matheus Anata, todas essas pessoas vão deixar essa estrutura, que são bons delegados. O que vai acontecer ele vai levar o mesmo fracasso que tinha na Secretaria de Saúde para a Secretaria de Segurança, num ano eleitoral. Mas, na verdade, o que aconteceu, na minha concepção, acho que o Rafael estava até o pescoço, irritado com o Antônio Luiz, mas por ego não quis o tirar, porque isso aí seria muito feio você demitir um secretário de saúde que a secretaria está sendo alvo de investigação, porque seria a mesma coisa de assinar um atestado de culpa. Sim. Então, na primeira oportunidade que teve de trocar, ele trocou. Só que é um tiro no próprio pé. Porque a gente sabe que o Antônio Luiz, ele não é bom em nada. Ele não é bom como auditor, quando ele foi secretário de Fazenda. Ele não foi bom como secretário de Saúde. Ele não vai ser bom. Ele não é bom compositor, porque ele tem uma rede social só de composições. Ele é um péssimo compositor e letrista. E ele também vai ser um péssimo secretário de Segurança. E isso é ruim. Porque eu, pessoalmente, não torço contra o governo Rafael. Porque se o governo Rafael tiver uma boa segurança, significa que pessoas não vão morrer no meio da rua, que ninguém vai ser assaltado, que o filho da vizinha não vai ser fuzilado por conta de facção criminosa. Ninguém torce contra o Piauí. Mas a gente já sabe que o fim vai ser fracasso. Um fracasso colossal.
Jornalista Ribas, qual é a sua análise continuando em relação ao período eleitoral? A escolha de Washington Bandeira a vice, ter batido o martelo, negando, por exemplo, Merlano Solano, negando Vinícius Dias, e a relação dele, como agora assessor especial do governo, já está recebendo lideranças e figuras políticas no seu gabinete. Primeiro que foi um ponto até que eu analisei. Você nunca viu um cara que está num cargo de 5º escalão dentro do governo, Rafael, que é o caso do Washington Bandeira, que é o juiz de carreira. Primeiro ponto é, você não imagina alguém que está sendo um juiz de carreira, com a carreira indo de vento em proa, largar toda essa estrutura de vida que se tinha como um juiz, muito respeitado, para virar secretário. Primeiro ponto. Quais as motivações que levaram o Washington Bandeira a se tornar um secretário de educação, por exemplo, uma pessoa que era um juiz muito respeitado dentro da classe? A primeira pergunta que eu faço, quais foram as promessas políticas e benefícios lá no começo, né? Para que ele largasse tudo isso? É uma coisa que hoje me pergunto. Aí ele foi um secretário, fez uma gestão meia boca, foi uma gestão envolvida no qual ele está sendo arrolado no Tribunal de Contas do Estado pelo caso da Tron Robótica, a empresa do Whindersson, envolvida na questão dos kits de robóticas, que segundo o Tribunal de Contas não foram entregues. Ele é parte do processo. O Washington Bandeira é parte do processo. Deixou a secretaria com os problemas do Fundeb, com aquela briga homérica com a classe de professores. Sim. Vai para um cargo de 5º escalão, e mesmo estando num cargo de 5º escalão, ele é a pessoa que mais aparece na mídia. Não faz sentido o cara que mais aparece nas mídias. Eu fiz uma matéria, inclusive, sobre isso. A Cidade Verde tem mais vídeos e matérias escritas falando dele do que qualquer outro político. Um cara que não é mais um secretário de Estado. Ele é um cara que está num cargo de 5º escalão, digamos assim, no 5º andar do poder público do Estado. E lá ele atende. O que me parece que aconteceu foi o governo Rafael, tentando fazer com que ele tenha algum tipo de brilho político, criou um cargo específico para que ele possa atender lideranças políticos, para dizer, olha, aqui ó, eu existo, me apoiem, mas não funciona assim. O Wellington Dias já articulou, já bateu o pé, é o filho desse, o Vinícius Dias, e tem político que vai apoiar eles, tem prefeitos que vão os apoiar, aqui já apoiam o Wellington com o Vinícius Dias, tem secretários do próprio Rafael, que já apoiam, já declaradamente já apoiaram o Vinícius Dias. Inclusive postagens. Inclusive com postagem, a prefeita, que a irmã dela é secretária do Rafael, a Janaína Marques, a irmã dela, com ela, fez foto, dando apoio, uma secretária do governo Rafael dando apoio ao Vinícius Dias. E o Rafael já tinha batido o pé, dizendo, a escolha é minha, eu que escolho. Indo contra as diretivas do próprio estadual. Só que aí a gente tem uma briga aqui, uma briga interessante. Que para mim, para vocês que são da oposição, por exemplo, política é uma coisa maravilhosa. Por quê? Nós temos o maior player político da esquerda no Piauí, que é o Wellington Dias, brigando com o governador da própria base, por brilho político, para saber quem vai tomar o protagonismo. Porque o que acontece o grande medo do Wellington é que o Rafael se torne maior do que ele. Em 2030, o Wellington, que seria candidato ao Senado ou a governo, Rafael possivelmente será candidato a Senado, e quem assumirá no lugar dele como candidato a governo? O Washington Bandeira, fazendo essa eterna dobradinha. Bandeira, Senado, Rafael, governo. Rafael, governo, Bandeira, Senado. E aí ele sufoca, acaba com qualquer possibilidade da oligarquia da família Dias. E criou outra oligarquia. Criou outra oligarquia, que já criou a oligarquia da família Fonteles, que é uma oligarquia histórica, que está desde o começo do Piauí como uma das famílias mais ricas. Inclusive existem matérias falando da relação da família do governador com as origens da escravatura no Piauí. Então é uma família historicamente sempre rica no poder, faz parte da elite, é uma aristocracia política histórica.
E esse cara, ele está colocando em risco o governo do Rafael Fonteles. Por quê? Porque o Wellington tem medo de perder tudo que ele conquistou. E para ele não perder espaço, o Wellington precisa, acima de tudo, colocar o nome do filho dele. Porque é mais do que ter um filho como vice-governador. É mostrar que, olha, eu tenho força política. Porque se a grande reclamação interna do PT é que o Rafael ele deu mais espaço para seus amigos de longa data, que muitos são gestores mesmo, é inegável, que são chamados Rafa Boys, e tirou toda a velha classe política do PT. O PT fisiológico, o PT raiz. Ou seja, existem dois PTs. O PT que usa a camisa vermelha, do Wellington, e o PT que usa a camisa branca, do Rafael. E esse PT de camisa branca, do Rafael, ele está se sobressaindo sobre esse PT e está acabando. E querendo ou não, todos esses velhos políticos, eles não querem perder o osso, e é o grande medo. Então o Wellington, para acalmar essa galera que o apoia, PT das antigas, e para mostrar que tem força, porque querendo ou não, o seu nicho político é o Piauí, ele precisa colocar o seu filho, para mostrar duas coisas. Primeiro, eu tenho força. Segundo, eu me sobressair sobre o Rafael. Força política e, acima de tudo, demonstração de poder. Se ele não fizer isso e o Washington Bandeira for, a gente sabe que é o começo da queda do Wellington Dias. Jornalista Ribas, para onde vai Temístocles Filho? Essa é a grande pergunta. Dizem que se prometeu que o Temístocles voltaria para ser deputado e presidente da Alep. Inclusive se fala uma história que o filho do... E seu filho que é deputado? Continuar, manter a família. Existe também a possibilidade de mandar alguém da família do Temístocles para o Tribunal de Contas. Já se falou disso, já foi ventilado. Mas inclusive o filho do Temístocles, que é deputado federal, salvo engano, chegou para o governador e falou: você está descartando meu pai, você achou ele deputado, você vai me entregar ele deputado, e botou a mão no peito do governador. Não se sabe se essa história é apenas uma anedota ou um fato, mas as fontes dizem que são verdade. Mas isso só mostra que o governador ele começou a descartar todo mundo ali que estava ligado à sua vitória. Querendo ou não, Rafael foi eleito porque o Wellington transformou ele num secretário de Estado. Querendo ou não, o Rafael se elegeu por conta da estrutura política, mas não só da estrutura política, das organizações políticas feitas pelo próprio Temístocles, e todos eles estão sendo descartados. E esse é o grande perigo. Imagina que você trabalhou para um cara, fez tudo por ele e você é descartado. O que você vai criar nessa pessoa algeriza. E querendo ou não, Temístocles Filho ainda é um grande peso político no Estado. Sua família é um peso político do Estado. Ele tem 2 filhos deputados, uma esposa prefeita, ele tem várias pessoas ligadas a eles que são políticos. Ele tem um MDB, querendo ou não. A gente sabe que o MDB depende da última palavra do Temístocles e do Marcelo Castro, que ambos se entendem. Então o Rafael tem que oferecer alguma coisa que seja vantajosa para ele, porque senão ele pode não dizer explicitamente, mas ele pode não apoiar. E em política, não apoiar é pior do que ser contra. Imagina você chega, você é um prefeito da base do MDB e pergunta: Temístocles, eu voto em quem? No Rafael? Ele não diz não voto no Rafael, ele diz: você que decide. Liberar é pior do que ir contra, porque se você for contra um governador, uma base dos prefeitos vão se rebelar contra você. Mas se você manter a neutralidade e abrir para os prefeitos, eles vão fazer o que querem. E aí, com essa liberdade, com esse senso de liberdade, eles não vão apoiar o governo Rafael, porque querendo ou não, a gente sabe que o governo Rafael tem um péssimo tato com prefeitos. É a maior reclamação dos prefeitos, é que vem para Teresina para ser atendido pelo governador e o atendimento é péssimo, demora, o atendimento é ruim, as demandas não são feitas. Quem era para ter o título de pai dos prefeitos não era para ser o Ciro Nogueira, porque ele é um senador, ele resolve demandas federais. Mas porque o Rafael, ele é, digamos assim, com perdão, porque ele é o governador, mas mostrou-se uma certa inépcia e incompetência política, tato, que ele conseguiu fazer com que o Ciro Nogueira se torne o pai dos prefeitos. Então, por exemplo, nessa briga homérica do PT com os prefeitos, o PT vai perder. O PT já perdeu. Os prefeitos do PT bateram o pé na parede e disseram: não, vamos apoiar o Ciro, porque eles não tiveram tato político. Então, o grande perigo do Temístocles é esse. É o Temístocles nem ir contra o governo Rafael, é liberar os candidatos, liberar os prefeitos para eles fazerem o que quiserem. E naturalmente o que eles quiserem é
deixar a base do governo. E é o que está acontecendo, a gente já está vendo essa debandada em massa. Prefeitos do PSD, que está ligado ao governo por conta do Júlio César, que é candidato ao Senado georgiano, já estão dizendo que vão votar na oposição. Prefeitos do PT, imagina, estão indo contra o próprio partido. Existem o prefeito de Cajueiro da Praia, por exemplo, disse que se retiraria do partido por conta disso. Prefeitos do MDB declaram apoio, ou seja, a base, tanto do governo direto com o PT, quanto do PSD, quanto do MDB, os prefeitos já declararam. E se o Rafael não prestar atenção nisso, ele vai perder. Aliás, é um cenário que já se desenha. Pela primeira vez a gente vai ver um governador que estava sendo bem avaliado nas pesquisas. A gente sabe que os números realmente não são aqueles, 90% é a impossibilidade, ninguém tem aquela total aprovação. Mas esse cara que estava sendo bem avaliado, coloquemos que ele tivesse 58% de aprovação no cenário atual, que eu acho que é o mais possível, 50% e 60% de aprovação. Ele vai conseguir perder, tendo toda uma estrutura de Estado, por conta da inépcia política, de começar a abandonar essas bases. Inclusive, eu comecei a prestar atenção no dia que eu vi uma coisa interessante. Como eu sou jornalista político, eu fico acompanhando a vida dos políticos. E um dia eu estou vendo a foto da esposa stories da esposa do Temístocles, a Ivanária, e ela está em Brasília, com toda a sua família e alguns prefeitos da base, e o Temístocles sendo recebido pelo Ciro Nogueira. Naquele momento que eu vi aquela cena, sabendo toda a disputa interna que tem no Estado, a primeira coisa que me veio à cabeça é: a situação não está nada legal e o Temístocles está colocando aqui o seu peso político. E ele literalmente, ao tirar aquela foto com toda a família, ele demonstrou que os prefeitos estão livres para votar em quem quiser no MDB. E o Rafael vai perder grande parte da sua base. Jornalista Ribas, vamos analisar agora em relação a... Temos a pré-candidatura já à reeleição de Rafael Fonteles, temos uma possível pré-candidatura de Joel, temos uma pré-candidatura do Tony Rodrigues, uma possível do Tony Kerley e uma pré-candidatura do Mainha. Se eu não me engano, são esses os candidatos. Como é que você vê essa oposição no primeiro turno e talvez um possível segundo turno? Quer dizer, você analisa que devem ficar cada um separado por enquanto, devem se unir, ou se unir só em um segundo turno? Hoje a briga é para ir para o segundo turno, a briga é ganhar no primeiro turno. Como é que está essa situação? A gente tem hoje no cenário, a gente tem o Joel e Margarete, digamos assim, Joel / Margarete no PP, porque não é prego batido, ponto virado ainda, é uma coisa que o partido está discutindo e a gente precisa saber como vai se desdobrar isso. E é de meu total interesse saber disso para analisar o cenário. Nós temos um português horrível. Nós temos também o Mainha no Podemos, na oposição. Temos também o Tony Kerley, do Novo, e temos o Tony Rodrigues, que é um grande jornalista, do PL. A gente tem aqui talvez o maior partido da oposição, que é o Progressistas, com seus candidatos. Acredito que num cenário possível o Joel é um grande nome, porque eu imagino a mesma disputa política e eleitoral que ocorreu para Senado, só que agora para governo. O Joel tem grande capacidade, ele é uma pessoa que as pessoas gostam, e em política isso é importante, sentimento. O Rafael, as pessoas gostam dele, mas as pessoas gostam mais do Joel, já percebi, inclusive os próprios políticos. Então o Joel, ele tem toda essa oposição ao redor dele. O Joel tem votos garantidos, inclusive em prefeitos que não são da oposição, são de base. Tem prefeito do interior que já deve ter declarado voto a ele deve saber. Temos o Mainha no Podemos, que é um grande partido nacionalmente. O Mainha deve estar com seus 5, 7 pontos. Temos o Tony Rodrigues, que tem um voto dos bolsonaristas. Os bolsonaristas chegam a quase 300 mil piauienses. É uma base política muito grande. Se organizassem de maneira coerente, os bolsonaristas elegeriam com folga 2 deputados federais, com folga. Elegeriam, digamos assim, 60 mil. Vamos botar 60 mil o estadual. Elegeria de 4 a 5 deputados, se organizassem para votar de maneira organizada, essa massa de 300 mil bolsonaristas, e seria um grande peso político. 300 mil votos são muitos votos. Muitos votos. Em política se importa.
E temos o Tony Kerley do Partido Novo, que é com essa veia mais liberal, com um público mais educado, nível superior, que é um eleitorado que importa, porque é um eleitorado de influência. O meu problema desse cenário todo tem muito cacique para pouco índio. Pode-se, digamos assim, vai se dividir os votos por muitos candidatos. Então esses votos dos bolsonaristas que poderiam ir, por exemplo, para o candidato favorito da oposição, que é o Joel, vão ficar com o Tony Rodrigues. Ficando com o Tony Rodrigues, a gente descarta 300 mil votos a menos para o Joel. Mas a gente acredita que não chega a 300 mil votos bolsonaristas. Acredito que talvez o Tony chegue a 60, 75 mil votos, se fizer um bom trabalho. Mas imagina assim, ele vai perder esses votos bolsonaristas. Vai perder esses votos do Mainha, esses 7% do eleitorado do Mainha. Vai perder esse voto desse público mais esclarecido do Tony Kerley. Isso pesa. Negativamente, mas pesa. Puxa ele para baixo. Num cenário ideal, esses núcleos começariam a se juntar. Digamos assim, fazer um grande blocão. O governo não faz um blocão, pois o grande blocão da oposição deveria ser esse. Essas pessoas se juntarem em torno de um político só e decidirem, olha, fulaninho, você é o segundo candidato favorito a governador. Você quer vir para cá? Eu te dou o cargo de vice-governadoria. É um acordo que pode ser feito num cenário ideal. Isso pode ser ofertado da Maíra, isso pode ser ofertado da Tony Rodrigues, tudo se conversa. E colocar esses outros candidatos, olha, você vai fazer parte da minha estrutura de secretariado. Dá um secretariado importante. Por exemplo, imagine o Tony Kerley, que para mim é um dos caras mais competentes em economias, é um grande amigo, é um dos caras mais competentes em economia que eu conheço, numa secretaria de finanças. A gente precisa de um Tony Kerley desse na vida da secretaria de finanças, principalmente agora com todos esses empréstimos, encargos de dívida, juros, que afundam a máquina pública do Piauí por conta da sanha de empréstimo do governo Rafael. Imagine ele na secretaria de finanças, um especialista em economia, um cara com formação internacional, um cara premiado internacional em economia, resolveria nossas coisas. Ou um Tony Rodrigues, por exemplo, na Secretaria de Comunicação, um jornalista, que sabe como funciona a máquina do jornalismo de mídia. Seria perfeito. Ou o Mainha, que foi um cara que foi gestor, foi secretário do governo Rafael, dentro da máquina pública. Ou seja, tudo conversando se organiza. No cenário ideal hoje, é preciso que a oposição se una. Porque a oposição, digamos assim, ela se delapidou os votos. Tínhamos Marden, não temos mais. Tínhamos Gracinha, não temos mais. Tínhamos a Bárbara Soares, não temos mais. Tínhamos uma pleiade de candidatos que não mais fazem parte. A oposição hoje tem 2 deputados, que é o Bessá e o Gustavo Neiva. 2 deputados. São 30 deputados. Temos 2. É um cenário horrível. Mas é um cenário horrível porque não temos poucos deputados, temos pouca base. Mas é um cenário ideal. Porque, imagine assim, era mais fácil a Gracinha se eleger estando no Progressista do que ela estando no MDB. Porque ela vai brigar com os votos do próprio governo. Na oposição, não. Os votos da oposição são votos cativos. Então, por exemplo, quem for deputado estadual, candidato a deputado estadual pela oposição, ele tem grandes chances de vencer. Mesmo num cenário que ele seja um player político pequeno, um candidato pequeno, as chances de ganhar são muito boas. Porque tem poucos candidatos da oposição. Os que tinham foram todos para o governo. Então lá eles vão brigar pelos votos do governo. A mesma coisa acontece com o governo. A oposição do Piauí, ela se acabou nos últimos 15 anos. Com a morte do Firmino, a oposição tendeu a decair cada vez mais. O que se salvou da oposição foi o Progressistas. E agora esses pequenos partidos, como o PL, que é um partido gigante nacionalmente, mas que é um partido diminuto no Piauí. Que inclusive o único vereador que tem na capital, que é o Luiz André, é da base do Rafael. É o bolsonarista petista. Então tem esse problema no PL. É um partido que aqui é pequeno, que parte da base do eleitorado, parte da base dos políticos não estão com o partido. Um exemplo é o Luiz André. O exemplo anterior era o antigo presidente também, que
estava mais ligado ao governo do Dr. Pessoa do que qualquer outra coisa. Essa oposição diminuta. O Novo é um partido que agora está começando a despontar. O Podemos é um partido que tem um histórico, mas é preciso se reestruturar aqui sobre o quem? Progressista. O progressista tem tudo para avançar politicamente, mas ele precisa se organizar com essas oposições, porque senão ele vai perder voto. E aí a gente imagina, mas são partidos pequenos. Por conta de 20 mil votos na capital, o Joel não se elegeu senador sobre o Wellington Dias, na capital. Se tivesse feito um trabalho um pouquinho mais organizado na capital, não do Joel, mas, por exemplo, da base do próprio Dr. Silvio, que foi candidato a governo, foi prefeito. Se tivesse uma organização um pouquinho melhor na corrida por voto, esses 20 mil votos teriam eleito o Joel. Isso é um fato. Não tem como negar isso. São fatos numéricos. Então, se a oposição se organizar e fazer o mesmo trabalho que começou a fazer na eleição para Senado do Joel, se organizando politicamente e dessa vez fazendo um trabalho de casa bem feito na capital com essas oposições, leva. É a primeira vez que eu vejo um franco candidato favorito a governo, que é o Rafael, ter a possibilidade real de perder para um cara que nem mesmo se declarou candidato ainda. Jornalista Ribas, vou fazer a última pergunta agora. Analisamos a relação da eleição de governo do estado do Piauí. Agora vamos analisar outra eleição que será também muito disputada por senador Ciro Nogueira, a reeleição, senador Marcelo Castro, a reeleição, deputado federal Júlio César, a ser senador, empresário Thiago Junqueira e agora também o Antônio Zé Lira. Como é que está essa briga pelas duas vagas do Senado? Por exemplo, Júlio César, Marcelo Castro, o senador Ciro, que estão ali... Que é o núcleo duro dos candidatos. Como é que você visualiza essa eleição de Senado? Eu vejo que essa eleição para o Senado, o maior perigo dela... Vou contar um fato interessante. Essa semana eu recebi um vídeo... que é o senador Marcelo Castro correndo para entrar num vídeo do Ciro Nogueira. Inclusive ele cai. E quem segura ele é o Átila. O Átila segura para ele não cair. A queda ali da escadaria não seria só uma queda de fato. É um sinal de uma queda simbólica, porque o maior perigo hoje para as candidaturas não é para Ciro. Eu vejo no cenário atual o Ciro como uma candidatura garantida. A grande disputa é dentro da base do governo. O Marcelo Castro não quer perder e o Júlio César quer ganhar. A gente sabe que o primeiro voto da maioria dos prefeitos é do Ciro. Ele é o chamado pai dos prefeitos. E ele enviou 500 milhões em emendas para o Piauí. Eu não estou falando nem contra nem a favor de Ciro, eu estou dando um número. Eu não estou fazendo um juízo de valor de se ele é bom ou ruim, não. Estou falando número. Para os prefeitos isso importa. A gente não tem que olhar para olhar da moralidade pública, olhar de qualquer outra coisa, não. A gente tem que olhar para o olhar do prefeito. O prefeito, tem muita gente que não gosta do Ciro, que eu seria ligado a Bolsonaro. Isso não importa. Para o prefeito o que importa e para a cidade, vai entrar dinheiro no caixa da minha prefeitura para fazer obra. Se eu faço obra, as pessoas veem que eu estou organizando a cidade, eu sou reeleito na próxima eleição. Quem tem feito isso? O Ciro Nogueira. Então isso importa para os prefeitos. Que o Ciro continue senador, que ele continue lá trabalhando, mandando emendas para que esses prefeitos tenham dinheiro em caixa para reestruturar suas cidades. Porque eles imaginam, se eu não tiver o Ciro mandando dinheiro para a minha cidade, eu vou me acabar e vou perder na próxima eleição e acabou minha vida política. Então eles precisam do Ciro. O Ciro é o primeiro voto. A grande disputa então é pelo segundo voto. E quem é o segundo voto? PSD, que é o maior partido hoje dentro do Piauí, com o maior número de prefeituras, 65, salvo engano. 65 prefeituras. Que tem Georgiano, que foi o candidato mais bem votado, que conseguiu eleger 2 deputados junto consigo por conta das sobras. Temos o Júlio César, que é um deputado federal muito bem votado, muito bem cotado. E temos a Jussara, que é uma senadora, suplente do Wellington e atualmente no cargo de senadora depois que o Wellington assumiu como ministro da Assistência Social. Imagine tudo isso. Esse cara entrou com tudo, apostando todas as fichas no Senado. Ele quer ganhar. Do outro lado tem o Marcelo Castro, que não quer sair, que vai também apostar tudo. Que tem uma família muito poderosa, com grandes contratos com o governo federal e estadual, que recebeu bilhões da máquina pública em contratos de infraestrutura e de construção. Esse cara vai jogar todas as fichas. Então a grande disputa hoje
não é para o Ciro. O Ciro já tem um primeiro voto. A grande disputa hoje, na minha concepção, é para o segundo voto. Essa briga entre Marcelo Castro e Júlio César. E o que ambos têm feito é tentado, digamos assim, seduzir o segundo voto, por exemplo, do Silvio Mendes. Aquela briga do Júlio César, do Marcelo Castro, para saber com quem o Silvio vai dançar, além de dançar com o Ciro. Estão brigando lá pelo segundo voto. O mesmo acontece em Parnaíba. Toda foto de evento de Parnaíba, você vai ver o Júlio César e o Marcelo Castro. Eles estão bajulando o prefeito de Parnaíba, o mesmo com o prefeito de Picos. O prefeito de Picos já declarou, salvo engano, o voto no Ciro, o Pablo Santos. Então, essas grandes regiões, eles precisam desse apoio. E eles estão brigando. É uma briga de cachorro grande para ver quem vai pegar. Porque a família Lima, ela precisa, digamos assim, mostrar o poderio político. Porque mesmo sendo a família mais poderosa politicamente dentro do Piauí, por conta de candidatos, de deputados, de uma senadora, eles não têm o mínimo eles não são respeitados por ninguém. Todo mundo trata a família e o Georgiano Pacoió. Ele é maltratado, ele é desrespeitado. O Georgiano não é levado em consideração, ele é visto como um menino que rouba bases, que é um nome bonito para curral eleitoral. Ele é desrespeitado por deputados do PT, ele é desrespeitado no governo. E ele precisa se sobressair. Para isso, ele precisa eleger o seu pai senador. E para fazer isso, ele precisa desse segundo voto garantido no seu pai. Então ele vai lá bajular as bases do Ciro. Não para não votar no Ciro, ele sabe que ele não pode fazer isso. Então, para ter esse voto. Do outro lado temos o Júlio César, que ele quer garantir esse voto para continuar no Senado. E ele sabe que o maior inimigo dele é o Júlio César. Então, o que a gente está vendo bem aqui é toda a base brigando entre si. É briga de deputado, porque os deputados que eram da oposição e foram para lá vão brigar com os deputados que já estavam. Então, o João Madison, estou muito feliz de vir com a Gracinha, da Gracinha vir para o meu lado. A Gracinha vai brigar com os teus votos, João Madison, essa é a realidade. Temos a grande dificuldade do governo, na esfera do governo em si, dessa disputa política por conta de Wellington brigando com Rafael. Então, isso é bom, por exemplo, para a oposição também. E no Senado é a mesma história. Temos 2 candidatos da base, PSD e MDB, se degladiando publicamente pelo segundo voto. Isso é bom para o Ciro. O Ciro não precisa de nada, o Ciro só precisa chegar e dizer: não, você pode andar comigo. O Júlio César vai dizer o quê? Rapaz, vote no Ciro. Aí o Marcelo Castro diz: não, eu também quero andar com você, pode andar. Aí ele vai dizer: olha, não vote no Júlio César não, vote em mim e vote no Ciro. O Ciro, ele tem 2 candidatos brigando entre si, o apoiando ao mesmo tempo. Ele não precisa fazer muito trabalho, ele só precisa ficar na dele e esperar o que vai acontecer naturalmente. E isso é um fato, porque a gente vê que todo evento público hoje, eles querem se ligar diretamente à imagem do Ciro. Nem que para isso ele tem que cair da escada da igreja e ser amparado pelo Átila. Bem, meus amigos, uma análise aprofundada, muito bacana. Espero que você tenha gostado, assistido e ficado por dentro de um pouco mais dos bastidores da política piauiense. Você escutou aqui o jornalista Ribas Neto e agora eu vou abrir as considerações finais para ele falar onde é que você pode encontrar os materiais dele, seja no Instagram, seja pelos jornais. Por favor. Você pode encontrar o meu material de trabalho, as matérias no portal Manchete Nacional, no portal AZ e no Instagram da TV Blocão. Lá a gente coloca material de investigação, opinião política, comentário e muito mais. Manchete Nacional, o site, portal AZ, o site de notícias aqui do estado, e o TV Blocão, que é mais como se fosse um hobby para fazer análise e investigação política. Obrigado a todos que assistiram. Mais um episódio do Voz do Futuro, Ideias que Libertam. Lembrando que esta é uma realização da Fundação Francisco Dornelles. E fiquem todos com Deus. Até o próximo episódio. Um abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço.